com o eterno, a forma como nós nos relacionamos com o divino. E querendo ou não, quando falamos de cultura, precisamos entender um ponto: a cultura, ela não é neutra. E isso eu não falo apenas de obras culturais que são expressas pela humanidade, mas eu falo também de formas de pensamento. E é interessante porque quando a Bíblia ela vai falar a respeito de cultura, ela está falando de padrões de comportamento, ela está falando na forma como os seres humanos, habitando em comunidade, interagem uns com os outros. E querendo ou não, nós também somos chamados para fazer a diferença. Enquanto estamos no mundo, nós não somos chamados para estarmos isolados, para estarmos em um ambiente simplesmente alheio à realidade. Se assim fosse, Jesus, na oração sacerdotal de João 17, não teria dito: não peço para que os tire do mundo, mas livrai-os do mal. Então, quando nós entendemos o sentido de Jesus, em que Ele chama discípulos para que eles estejam interagindo na sociedade e redimindo a cultura em que eles estão, para uma cultura que aponta para o bem, que aponta para as verdades eternas do Evangelho. Quando nós compreendemos isso, nós compreendemos toda a missão que começa desde Jesus, no ambiente em que ele estava inserido, e que vai se expandindo através da missão da igreja cristã apostólica, como nós vemos no livro Atos dos Apóstolos. Nós não vemos uma igreja que está simplesmente alheia da sociedade, isolada da comunidade, mas nós vemos uma igreja, não um prédio, mas um grupo de pessoas que compreende: as nossas atitudes podem transformar a cultura em que nós estamos. Percebem? Ser igreja, quando nós olhamos para a Bíblia, especificamente no livro de Atos, nós entendemos que ser igreja não está meramente reunidos em um ambiente por um espaço de tempo, mas ser igreja no livro de Atos, na Bíblia, é entender que enquanto nós estamos unidos como corpo de Cristo, nós fazemos a diferença na nossa comunidade, nós fazemos a diferença na sociedade. O próprio termo igreja, no grego eclésia, significa chamados para fora. E era isso que eles entenderam, que os apóstolos compreenderam através do ide de Jesus. Eles não foram chamados para ir para um lugar isolado, eles foram chamados para ir para o mundo e para fazer a diferença na sociedade, na comunidade em que eles estavam. A partir do momento em que eu, com uma mentalidade mais voltada para o espiritual, eu compreendo que eu preciso fazer a diferença na comunidade em que eu estou, na sociedade, olhando que apesar das coisas ruins que nós olhamos para a cultura, na forma como as pessoas às vezes tratam umas às outras, na forma muitas vezes que o individualismo cerca e isola pessoas, nós somos chamados como cristãos para fazer a diferença. Nós somos chamados para redimir uma cultura e para apontar para Cristo. Quando nós olhamos para o ministério do apóstolo Paulo, nós temos um grande desafio. Nós enxergamos a grande geografia em que o apóstolo Paulo trabalhava. Ele não era simplesmente aquele que cuidava de uma igreja em um bairro, em uma cidade. O apóstolo Paulo, ele cuidava também de países diferentes, e você imagina culturas, mentalidades, formas de tratamento totalmente diferentes. E uma das cartas talvez mais importantes e relevantes que nós estudamos a respeito do apóstolo Paulo, é a carta que ele escreve aos Romanos, uma sociedade extremamente individualista, baseada no meu crescimento pessoal, independente do que venha a acontecer. Quem sabe uma forma de pensamento como nós chamamos hoje em dia de pragmatismo, onde para eu chegar em um determinado fim, não importa o que eu tenha que fazer para alcançar o meu objetivo. Se eu tiver que prejudicar alguém, se eu tiver que ser desonesto, não importa. O que importa é eu alcançar o meu objetivo. E diante dessa sociedade, uma sociedade altamente competitiva, altamente individualista, o apóstolo Paulo chama as pessoas para mudarem o seu pensamento, para renovarem a sua mente. E ele vai tratar basicamente quase que de 3 aspectos ao longo do capítulo 12 de Romanos. Logo nos 2 primeiros versos nós temos aqui, talvez, quem sabe, um dos grandes
um dos grandes pensamentos a respeito de cultura, a respeito de como o cristão interage com o mundo no qual ele está inserido. E isso do apóstolo Paulo, entendendo todo o contexto do qual ele está se referindo, faz com que nós conseguimos também entender o princípio eterno do que ele está dizendo e aplicar esse mesmo conceito em nossos dias. Porque de fato, se a revelação de Deus não comunicar com o meu dia a dia, ela não faz sentido. E eu preciso fazer com que as verdades eternas da Bíblia, com que estes princípios estejam cada vez mais válidos e cada vez mais atuais em meu coração e na minha vivência, na minha vida cristã prática. Aqui em Romanos 12, no verso 1, ele diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Parece ser uma coisa muito estranha para nós, não é? Falar a respeito de apresentar o corpo como sendo um sacrifício vivo. Do que será que o apóstolo Paulo está se referindo? Será que ele está se referindo de um alto sacrifício em um altar, onde eu coloco o meu corpo ali para ser depositado em um altar? Será que é disso que ele está falando? Quando nós lemos todo o contexto, a nossa mente se abre para que a gente possa compreender o intuito do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 12. No verso 2 ele continua o raciocínio dizendo: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não temos tempo aqui para destrinchar, para lermos todo o capítulo 12. Mas o contexto de algumas coisas que o apóstolo Paulo está se referindo aqui neste capítulo tem a ver com a sociedade da qual é o destinatário dessa carta que ele está escrevendo. Ele está escrevendo essa carta, como eu disse para vocês, para uma sociedade altamente individualista, para uma sociedade competitiva e pragmática, para uma sociedade que não pensava uns nos outros. E quando o apóstolo Paulo escreve, ele chama primeiro a atenção para o corpo, não no corpo no sentido exatamente de matéria em si, mas corpo no sentido de atitude prática. O apóstolo Paulo nos chama para que possamos compreender que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, e ele diz ali, santo e agradável a Deus, é um culto racional. Significa que a minha fé, ela precisa fazer também como que o meu corpo leve a ação, a prática. As minhas atitudes, elas precisam corresponder e ser coerentes com aquilo que eu adoro, com aquilo que eu prego, com aquilo que eu acredito como crença na minha mentalidade. Então aqui o culto racional é exatamente uma fé que impulsiona o meu corpo para agir, para pôr em prática uma fé que vai fazer uma mudança, que vai fazer algo de benefício para as pessoas que estão ao meu redor. E ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo ele faz esse chamado para apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo, para apresentar um culto racional, uma fé que também me leva para a prática, ele chama também para um outro aspecto, qual é? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então não é apenas focado naquilo que eu faço, mas é preciso também que o meu pensamento não esteja simplesmente enquadrado com os padrões deste mundo. É interessante porque até mesmo a palavra que o apóstolo Paulo vai usar aqui no grego, nós vamos falar dela já já, é uma palavra que fala exatamente dos padrões de comportamento do mundo. E estes padrões de comportamento do mundo, que Paulo está dizendo, é uma sociedade individualista, é uma sociedade pragmática, é uma sociedade onde cada um só pensa em si, nos seus próprios benefícios, nos seus próprios interesses, e se esquece do bem coletivo. São pelo menos 3 coisas que o apóstolo Paulo ele vai apresentar no capítulo 12. Ele vai apresentar a fé como prática, através do corpo e do culto racional. O apóstolo Paulo também vai apresentar a renovação da mente, para que através de um discernimento espiritual,
experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não estando me equiparando aos padrões do mundo secular em si, mas transformando pela renovação da mente. A palavra que o apóstolo Paulo vai usar aqui no grego é a palavra siskematizo, que é exatamente não se acomodar, não assumir a mesma forma ou não seguir o padrão deste mundo. É um intuito muito interessante, porque quando nós vemos também outras traduções mais antigas, não é? E não vos conformeis com este século, não é? Quando nós lembramos aí de traduções antigas a respeito desse texto. E a palavra não se conformar, essa expressão, siskematizo, é exatamente você não está moldado com os padrões de comportamento. E quando olhamos para a sociedade atual, será que nós ainda vivemos em uma sociedade individualista? Será que nós ainda vivemos em uma sociedade onde cada um está por si e não importa o que aconteça com o outro? E independente se isso acontece em um ambiente profissional, mas querendo ou não, a forma como a sociedade tem os seus padrões de comportamento acaba influenciando também no espiritual. E um dos maiores perigos que nós temos quando nós falamos a respeito de espiritualidade é uma religião individualista. É uma religião onde eu só me preocupo com o meu bem-estar espiritual. É uma religião onde só circula o eu. Basicamente, quando olhamos para Lucas capítulo 18, é a religião daquele fariseu da parábola. Em Lucas capítulo 18 nós temos ali uma parábola onde Jesus conta. E o próprio evangelista Lucas, ele vai dizer que essa parábola, Jesus ele contou para um grupo de pessoas específico, para um grupo de pessoas que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e melhores do que os outros. Uma sociedade individualista, religiosa, aonde aquilo que eu faço é o padrão, aonde aquilo que eu faço me torna mais importante no âmbito espiritual do que aquele que ainda está iniciando na caminhada cristã. Percebe? A religião pode se tornar opressiva quando o individualismo, quando o eu, se torna o Deus ao qual eu adoro. Uma religião baseada no que eu faço, porque eu sou bom, porque eu consigo, porque eu sei. Uma religião fundamentada no ego. E a parábola de Jesus em Lucas 18 é a parábola de dois homens que foram ao templo com o propósito de orar. É um bom propósito? É um propósito justo, genuíno? Com certeza. E naqueles tempos então em que as pessoas iam até o templo no sentido de encontrar naquele ambiente, naquele espaço, a mesma coisa que quem sabe você, quando saiu de casa, também veio com o mesmo propósito de encontrar refúgio espiritual em um ambiente quando você se conecta com o eterno. E isso aconteceu com dois homens. Jesus diz, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um deles, fariseu, o outro, publicano. Automaticamente, quando Jesus faz essa distinção, essa identificação de quem eram os 2 homens, a mente das pessoas que estavam ouvindo aquela parábola, automaticamente já entendeu do que Jesus está falando. Uma distinção clara. E para isso nós precisamos entender o contexto político do que estava acontecendo na Judéia daquele tempo. Nós tínhamos um império romano que imperava e dominava não só sobre a parte da Judéia, de Samaria, da Galileia, mas também do norte da África, da Europa, boa parte do mundo até então conhecido, talvez o mundo eurocêntrico daquele tempo. E o Império Romano então havia feito um acordo em que haveria a liberdade religiosa para os judeus, contanto que Roma dominasse e governasse sobre a Judéia. Por isso que quando nós vamos ver a crucifixão de Jesus, o momento, Jesus ele passa pelo Sinédrio, Jesus ele passa pelo Conselho dos Judeus, por Anás e Caifás, Jesus ele passa por Herodes, para depois chegar até Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. E aí você imagina, mas por que ele passou por Herodes, o rei da Judéia? Ali nós tínhamos um fantoche, que era simplesmente alguém que estava ali como tradição, mas quem realmente mandava era o Império Romano.
E consequente a isso, nós tínhamos os revolucionários, que eram aqueles que se opunham, não só de maneira política, mas de maneira religiosa ao Império Romano. E os fariseus esperavam pelo Messias, que de maneira religiosa viria para tirar o império político, que era o Império Romano. Esse era o fariseu. O fariseu era o nacionalista que amava a sua pátria, que amava a sua religião, as suas tradições, os seus costumes. Esse era o fariseu. Ele queria fazer o que era certo. E do outro lado nós tínhamos quem? O publicano. O publicano era tido como traidor da nação. Por quê? Porque o publicano era o judeu que trabalhava para o Império Romano cobrando impostos. O publicano era visto como alguém que se vendeu para um país estrangeiro. O publicano era visto como alguém que cobrava impostos a mais das pessoas. Era visto como um ladrão. Pessoas, vamos dizer assim, não é? Que ninguém queria estar perto. Quando Jesus faz essa distinção, automaticamente a mente das pessoas, os costumes daquela época, pensa o quê? O fariseu é aquele que busca o que é certo, é aquele que luta pela nação. E do outro lado nós temos o publicano, um traidor da nação. Os dois vão ao templo com o propósito de orar. E Jesus diz que o fariseu ele começa a orar. E o fariseu, na sua religião egocêntrica, a oração dele é assim: Senhor, eu te agradeço porque eu sou bom. Porque eu tenho feito tantas coisas boas, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou como esses homens aí, roubadores, injustos, adúlteros. Eu não sou, Senhor, como esse publicano. Na oração dele, em voz alta, o fariseu expressa que ele agradece a Deus porque ele é bom demais. E quantas vezes a nossa religião não é assim? Quantas vezes a nossa espiritualidade, moldada por uma cultura do mundo individualista em que nós vivemos, não é uma religião em que nós nos exaltamos porque nós somos bons demais. Ah, Deus tem sorte de me ter como adorador. Deus tem sorte de me ter como filho, porque eu sou o melhor filho que Deus poderia ter. Mas aquele ali, que não quer a igreja, que não quer nada de Jesus, não, aquele ali, coitado dele, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como ele. Essa era a oração do fariseu. E por outro lado, Jesus conta como era a oração do publicano, aquele que pela sociedade já era mal visto. Mas a oração do publicano não passava de uma frase. Jesus diz que o publicano no templo, ele abaixava a cabeça, ele não conseguia nem olhar para o céu, mas o publicano de cabeça baixa, ele esmurrava o peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Essa era a oração do publicano. E Jesus conclui a parábola dizendo: eu digo para vocês que o publicano desceu para a sua casa justificado em paz com Deus. Porque todo aquele que se humilha será exaltado. Mas aquele que se exalta demais será humilhado. Quando a nossa religião é uma religião individualista, baseada no eu, o nosso Deus se torna apenas aquilo que eu faço, aquilo que eu sou. E era isso que o apóstolo Paulo estava combatendo. E é isso que nós precisamos olhar para a sociedade na qual nós estamos inseridos também. Nós vivemos em uma cultura individualista, em uma cultura onde só importa o seu bem-estar. Mas quando nós olhamos para o conselho do apóstolo Paulo em Romanos 12, continuando todo o raciocínio, o apóstolo Paulo diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E agora vem o centro da sua mensagem nesse capítulo. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros.
A religião cristã, a verdadeira religião cristã, é uma religião onde eu compreendo que eu não sou o único o especial, mas eu sou parte de um corpo de Cristo. Da mesma forma que o meu corpo, quando está ferido em algum lugar, todo o sistema de defesa se une para aquele lugar, para sarar. Da mesma forma também, nós como comunidade religiosa cristã, precisamos entender que se um de nós está em perigo, se um de nós está caído, nós somos o corpo de Cristo que vai ajudar essa pessoa a se levantar. Essa é a religião cristã. Uma religião que não está focada apenas no eu. Mesmo que a cultura deste século seja uma cultura individualista, nós não somos chamados para estarmos isolados. Jesus orou, não é? Não peço que os tire do mundo, mas enquanto estivermos aqui, nós seremos luzes a brilhar para a honra e para a glória de Deus. Enquanto estivermos neste mundo, nós somos chamados para olhar para a cultura e para transformar e redimir a cultura em que nós estamos, independente da formação que você teve, independente da formação familiar que você teve, você precisa renovar a sua mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É possível você conseguir ouvir a voz de Deus mesmo diante da fúria, do caos deste mundo. A intenção deste segundo episódio, dessa mensagem, é apresentar para cada um de nós a possibilidade de viver em um mundo caótico, de viver em um mundo que está em fúria, e ainda assim, na calmaria, você conseguir parar e ouvir a voz de Deus. Mesmo na fúria do mundo em que nós estamos, existe a possibilidade de você se conectar com aquilo que é eterno, de você deixar aquilo que é uma ambição passageira, para se conectar com o que realmente vale a pena. Isso que nós precisamos compreender cada vez mais para a nossa vida. Um outro exemplo que nós temos, falando especificamente sobre arte, nós temos na Bíblia uma seção de livros poéticos, Deus se revelando através da poesia. Você consegue imaginar um Deus assim? Um Deus que através do Espírito Santo inspirou a mente de homens para que escrevessem poesias para exaltar e revelar verdades eternas. E a primeira poesia que abre o livro de Salmos é uma poesia que apresenta um contraste sobre aquele que faz a vontade de Deus e aquele que não faz a vontade de Deus. A poesia começa dizendo que feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Feliz é aquele que não se assenta ao redor daqueles que escarnecem, que zombam de Deus. Essa é a felicidade. Muitas vezes nós atrelamos felicidade a coisas momentâneas e passageiras. Muitas vezes nós atrelamos felicidade ligadas a conquistas meramente pessoais. E aqui talvez a gente se enquadre com a questão da ânsia de ter e do tédio de possuir. Quando nós depositamos muitas vezes a felicidade em coisas, em conquistas específicas, vem o tédio de você já ter alcançado essa conquista. E às vezes a gente se esquece das coisas simples da vida, que nos fazem refletir no que é felicidade. Às vezes felicidade pode não ser uma grande conquista, mas às vezes felicidade é você poder ter a oportunidade de ver o sorriso da sua mãe ainda. Às vezes felicidade não pode estar numa viagem internacional, mas às vezes naquele almoço de domingo, quando a gente senta no chão para conversar uns com os outros. Às vezes a felicidade está no lugar que a gente já tem. Às vezes a felicidade está naquilo que nós já possuímos e não damos valor. E felicidade no Salmo 1 não é a correria, não é andar, não é se deter, não é se assentar entre os outros.
Felicidade no Salmo 1 é comparado com uma árvore. Com aquela árvore que está parada no mesmo lugar, mas é uma árvore que estrategicamente ela está junto da corrente de águas. É uma árvore que está ali, mas tem suas raízes tão profundas que o vento não dispersa. A felicidade muitas vezes pode não estar na correria do mundo tão sobrecarregado em que nós vivemos, mas às vezes a felicidade pode estar nas raízes que nós temos, na nossa formação, de onde nós viemos, do lugar que nós saímos, da família da qual Deus nos colocou aqui nessa terra. O Salmo 1 faz a gente repensar o que é a verdadeira felicidade. E muitas vezes nós precisamos disso. Muitas vezes nós precisamos olhar e confrontar a realidade na qual nós estamos inseridos com a seguinte pergunta: é possível viver dentro da cultura sem ser dominado por ela? E essa é a grande questão do cristão. Essa é a grande questão que nós precisamos responder todos os dias. Nós estamos em um mundo em que muitas vezes a moral ela é rebaixada. Nós estamos em um mundo em que muitas vezes a ética, grandes conceitos são relativizados. Mas o nosso parâmetro não pode ser o parâmetro simplesmente das coisas seculares. Nós precisamos ter a nossa mente cada vez mais renovada e transformada para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então hoje o convite para você ao final desse segundo episódio da série O Som e a Fúria, o convite para você hoje, nessa noite, é para que você seja inconformado. Inconformado no sentido de que você não está de acordo com os padrões individualistas desse mundo, mas que você compreende que você anda na contramão quando você experimenta uma religião coletiva, uma religião que pensa, uma religião que torna a fé em ação, em prática. Uma religião onde não gira apenas em torno daquilo que eu faço, daquilo que eu conquisto, daquilo que eu sou, mas no que eu posso fazer pelas pessoas que estão ao meu redor. Como eu posso olhar para a minha cultura e redimir essa cultura para a honra e para a glória de Deus, sendo um influenciador e não meramente alguém que é influenciado pela cultura. Você é chamado para isso. Você é chamado para fazer a diferença. Quem sabe no seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional, você é chamado para fazer a diferença. Você é chamado para ter a sua mente renovada. E neste momento nós vamos ouvir, pela voz da Aniele, vamos ouvir uma canção que vai falar dessa transformação. Uma canção que vai falar a respeito de você também estar inconformado com o mundo em que você está, mas da possibilidade que existe de você ser transformado e renovado para a honra e para a glória de Deus.